Olá meus alunos, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos, para falar um pouco sobre geografia. E o tema de hoje é globalização e mundialização. Isso mesmo. Para a gente entender um pouco sobre esse processo, essa relação de globalização, a gente precisa entender que nos anos 1990, após a Guerra Fria, após a queda do Muro de Berlim, certo? Os Estados Unidos tornou-se uma potência econômica e mundial e militar, certo? Uma superpotência na verdade. E aí, em meados do século XX, as grandes empresas, certo, começam a colocar filiais em todo o mundo, ok? Então essa mundialização ou internacionalização do capital, ela acontece em meados do século XX com essas grandes empresas, certo? Então, globalização, na verdade, é o processo de expansão do capitalismo por todo o mundo, dessa economia global. Enquanto a mundialização usa-se para denominar o capital, né, o atual capital mundial, ou a internacionalização do capital. Para muitos autores, pessoal, mundialização e globalização é a mesma coisa, certo? O fato é que são palavras que estão relacionadas sobre as relações entre as empresas e outros países. Empresas de um país em relação às empresas de outro país, ou seja, as relações mundiais econômicas. Vejam o mapa aqui abaixo, certo? Vejam o mapa e nós vamos perceber as relações comerciais, tá? Isso que está circulado, tá? Em forma de círculo, são as relações comerciais intra-regionais, ou seja, entre a região. Enquanto a seta são as relações interregional, ou seja, entre uma região e outra. Isso é dado em bilhões de dólares. E aí você pode até se perguntar, o mundo ele possui uma série de moedas, dólar, euro, real, não é? Guarani, os bolívares, entre outros, certo? Mas por que essas relações internacionais são dadas em dólar? Isso se dá por conta dos Estados Unidos, pessoal, que é a grande superpotência mundial e lá a moeda oficial é o dólar. Então, todas as relações que acontecem mundialmente é dado também em dólar, certo? Quanto às características da economia global, nós temos as exportações e a importação, tá? Perceba a grande diferenciação de 1948, por exemplo, quando 59 bilhões de dólares fazia parte do número da exportação. Já no ano 2012, a gente tem 17 trilhões de dólares. Veja o grande aumento nas exportações mundiais. Se tratando de importação, em 1948 tinha 62,8 bilhões de dólares. Em 2012, pessoal, passa para 18,1 trilhões de dólares. Então, essa importação ganhou substâncias, né, grandes, volumosos recursos, e essas relações passaram a ser muito importantes do ponto de vista econômico mundial, tá ok? Vamos dar um exemplo aqui para vocês de empresa, tá? Veja só, a empresa do país A, ela manda, certo? nas filiais que estão nos países B, C e D. Ela dita o que fazer, quando fazer, onde fazer, como produzir, a comunicação que acontece em todo o processo de fabricação, de produção, a comunicação de venda, de marketing e outras coisas. Isso nós chamamos de mundialização da produção. E aí nós temos o grande exemplo das transnacionais. E o que é isso, transnacional, pessoal? Transnacional nada mais é do que uma empresa em sede em um país e possui filiais em outros países, sendo que é a empresa que está naquele país é mais desenvolvido, a empresa também ela é mais desenvolvida naquele país, certo? E isso de vários ramos, de bebida, de roupa, fast food, né? Automóveis, entre outras coisas, tá? Quais são as vantagens dessas empresas colocarem filiais em outros países, geralmente países em desenvolvimento, certo? Ela reduz o custo de fabricação, o transporte de mercadoria, a matéria-prima geralmente já vai estar naquele ambiente, certo? A mão de obra é mais barata, os impostos daquele país, né, são reduzidos, são abatidos para que aquelas empresas possam se instalar ali e gerar emprego e renda para essas pessoas,
tá ok? Temos grandes exemplos, como por exemplo a Coca-Cola, o McDonald's, a Fiat, a Petrobras, que é uma transnacional brasileira e hoje ela está em mais de em aproximadamente 14 países, a Petrobras. Então, são exemplos de transnacionais. Mas qual a diferença entre transnacional e multinacionais? Percebam só, transnacional é uma empresa que possui em um país e ela tem filiais em outros tantos países. Já as multinacionais é uma empresa que possui origem em vários países, certo? Há um grande problema aí em relação ao governo local de lidar com essas empresas por conta da dificuldade das regras dos países que as regem, certo? Então, veja só, uma empresa de um país A está localizada numa filial de um país B. Então, automaticamente, aquele filial do país B vai seguir as regras do país A. E aí o governo local acaba tendo essa grande confusão, tá? Falando de concorrência e de parcerias, nós temos as relações entre essas empresas sobre os trustes, os holdings e o cartel. Tá? Então veja lá, os trustes correspondem à fusão de várias empresas, né, para denominar um só produto, para dominar um só produto. Dá um exemplo para você aqui da Pedra Cariri em Nova Olinda. Era como se todas as empresas que extraem a Pedra Cariri, elas se fundissem em uma só empresa. E aí ela ditasse a produção, ditasse também o valor. E isso, inclusive, no Brasil é crime, viu, pessoal? O cartel do mesmo jeito, certo? Na verdade, é uma combinação de preços de um produto semelhante de empresas diferentes. Continuar no exemplo aqui da Pedra Cariri. Existem várias empresas aqui em Nova Olinda, era como se todos os empresários da Pedra Cariri, eles combinassem o preço da venda. E isso é cartel, tá? Então isso também é crime aqui no Brasil. Já o holding, né, é uma empresa que na verdade não atua na fabricação, na produção, certo? Ela só compra ações de outras empresas, certo? E nesse caso não é crime, inclusive é a prática bem comum aqui no Brasil. Continuar com o exemplo da Pedra Cariri aqui em Nova Olinda. É como se um grande empresário ele viesse aqui e comprasse ações de cada empresa que produz ou que extrai a Pedra Cariri. Então ele começava a ganhar dinheiro por conta da compra dessas ações, tá certo? Então, a crise dessas concorrências, dessas parcerias de empresas transnacionais, ela pode ocorrer de forma mundial. Em 2008, por exemplo, os Estados Unidos, quando teve uma crise imobiliária, foi sentido lá na Europa, no Reino Unido, certo? Por conta que as transnacionais que existiam no Reino Unido, as filiais, acabaram também quebrando, tá certo? Ficamos aqui com mais uma aula do professor Alisson Santos. Não esqueça de curtir os nossos vídeos, tá certo? Valeu, forte abraço!